paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos ao vivo para transmitirmos esta live aos irmãos, uma palavra para o meio, para o seu coração. Eu quero começar transmitindo essa palavra por intermédio dessa live, lendo aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 3, segunda epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola, o capítulo de número 3, capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 1, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quero trazer essa palavra para o meu e para o seu coração, primeiramente dizendo que a igreja ela foi edificada por Cristo e Ele mesmo disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nós bem sabemos pela palavra de Deus que a igreja ela prevalece. Quando eu digo igreja, não estou falando de templo, eu estou falando de mim e você que receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E uma vez que recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Senhor nos deu o poder para ser chamado de Filho de Deus. Muito bem, eu quero começar essa palavra que tem como tema por que o mundo está em crise. Quero começar com uma outra pergunta. Você conhece um mundo no qual você está inserido? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a pergunta que eu faço para você é essa: você reconhece, você sabe o mundo a qual você... Porque primeiramente, querido, nós bem entendemos que o primeiro grande desafio meu e seu é a necessidade urgente de conhecer o mundo em que nós estamos inseridos. Essa é a primeira grande questão. Por que eu falo isso? Porque nós estamos em constante mudança. Mudanças vão acontecendo. E são mudanças que afetam a minha vida, afetam a sua vida, a vida de toda uma sociedade. E por isso é importante nós sabermos disso, né? Muito importante. Escrevendo para o jovem pastor Timóteo, ele disse: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E se você conhece, se você sabe dizer em que mundo você está inserido, então nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, o porquê que o mundo está em crise. Talvez você está olhando as circunstâncias que nós estamos vivendo do coronavírus, a Covid-19, e você está dizendo de repente que o mundo está em crise por conta disso. Mas eu vou te dizer que o mundo está em crise por muitas coisas que talvez você ainda não parou para analisar e talvez não tenha percebido. O mundo, na verdade, ele está vivendo
uma mudança de época. Um pensador, ele disse o seguinte, que nossos pais, eles viveram épocas de mudança e nós estamos vivendo uma mudança de época. Qual é a diferença disso tudo? Qual é a diferença que nós percebemos? Nós percebemos que, na verdade, nós estamos sendo marcado, nosso tempo está sendo marcado por grandes transformações, profundas transformações em todas as áreas, na tecnologia, palavras cada vez vão surgindo, novas palavras, novas ênfases. Fala-se muito sobre sustentabilidade, fala-se muito sobre o politicamente correto. Mas a pergunta que nós fazemos é a seguinte: onde o homem quer chegar? Será que o homem sabe onde ele quer chegar? Ou será que ele está numa corrida frenética, sem saber qual vai ser o seu destino? Ainda que nós estamos passando por essa mudança de época, nós poderíamos dizer o seguinte: se os nossos pais falaram de época de mudança, e hoje nós estamos falando de mudança de época, então, se todas essas coisas estão surgindo, tudo está modificando, então cada vez o mundo tem que ser melhor, tem que estar melhor, tudo tem que ser melhor. Talvez materialmente falando, muitas coisas são benéficas para nós. Mas, numa análise macro, observamos que o mundo não está melhor. Por que não está melhor? Porque a pobreza continua alarmante. A fome está aí. Nem todo mundo tem o que comer, nem todo mundo tem o que vestir. E nós estamos analisando tudo isso, todo esse cenário, e podemos concluir, até mesmo pela palavra de Deus, que o mundo não está melhor. Parece que o mundo vai de mal a pior. E como que nós enxergamos isso? João, ele vai dizer, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 18, o seguinte: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Nessa mudança de época, nós estamos a observar que a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela está a se cumprir cada vez mais. E se nós vivemos uma mudança de época, nós também vivemos, o mundo vive a era imagética. O que é isso? O que importa é a imagem. O que importa é o rótulo. O que importa é o que eu vejo, é o que eu toco. O que importa é o que eu tenho. Ou seja, uma verdadeira mudança, uma verdadeira inversão de valores. Se esse mundo valoriza a imagem, o rótulo, e esquece do principal, eu não posso dizer que o mundo está indo de vento em polpa, que o mundo está cada vez melhor. Muito pelo contrário, acredito que o mundo está numa verdadeira crise, está verdadeiramente numa situação deplorável. E a Bíblia, ela vai afirmar justamente isso. Há muitos anos essa palavra foi escrita, há muitos anos atrás, mas nós vemos que essa palavra é atual, porque é já a última hora. E o próprio Paulo, o próprio apóstolo Paulo, na palavra inicial
que lemos, ele vai dizer isso, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. E é justamente isso que estamos vivendo, porque o homem é como se fosse descartável, são descartáveis. O amor, muitas vezes, é algo líquido, que se esvai pelos dedos, que se perde. Não é algo durável, não é algo permanente. E isso é triste, porque ao mesmo tempo que eu digo que isso é triste, mas ao mesmo tempo eu vejo que a palavra de Deus ela se cumpre em todos os momentos das nossas vidas. Que está em crise é o mundo que eu e você precisamos identificar, precisamos conhecer o mundo que nós estamos. E o mundo está em crise não somente porque vive uma mudança de época, não somente porque vive a era imagética, mas o mundo ele vive em crise porque, na verdade, também ele vive a perenização do presente. O que isso significa? Tem o presente como algo permanente, como algo durável, como algo eterno. Em outras palavras, o homem quer fazer a sua morada tão somente aqui na terra. Parece que ele esqueceu totalmente o porvir. Muitos já confessam publicamente que não acreditam no porvir. São pessoas que não acreditam na transcendência, naquilo que nós seremos, naquilo que nós teremos. Vivem o aqui e agora e somente isso. E viver dessa forma, presente, é algo triste, porque o atual modelo que essa pessoa, este homem, que esta mulher tem como único e o ideal, na verdade, é algo que o limita. Por mais que ele ache que não, mas é algo que o limita, porque essa perenização do presente, essa eternização do presente, ter o presente como algo permanente, o viver somente aqui, é algo que limita esse ser humano. Ele não consegue enxergar que tem algo além, ele não consegue ter a transcendência, ele não consegue alcançar na sua mente, no seu intelecto, no seu coração, que existe um Deus que tem preparado coisas boas, que tem preparado as mansões celestiais para aqueles que o confessam como o único Senhor de sua vida. Por isso que o mundo está em crise. Por isso que o mundo vive cada vez de mal a pior, vai cada vez de mal a pior. E eu não digo isso acreditando que a teologia, desculpe a palavra, a teologia da desgraça é melhor, não. Mas é porque o homem escolhe esse caminho. É porque o homem escolhe enxergar tão somente aquilo que ele pode pegar, aquilo que ele pode tocar. Tão somente este presente, tão somente a sua vida agora, tão somente o do seu nascimento até os seus 70, 80 anos, encerrou, porque o que valia era somente a sua vida aqui terrena. Triste isso. Triste porque quando nós vivemos a perenização do presente, quando nós temos o presente como algo permanente, como algo eterno, como algo que se vive ali tão somente e quando morre acabou,
isso só me faz a ver que esse ser humano vai de mal a pior. E é triste porque essa mudança afeta todos nós. Essas mudanças afetam aqueles que nos cercam. E muito importante se faz dizer também que o mundo ele vive não somente essa mudança de época, não somente a perenização do presente, não somente a valorização extrema daquilo que vê, mas também o mundo ele vive a era da erotização precoce. O mundo está em crise porque também vive essa erotização precoce. Por que não dizer das crianças que outrora com 10 anos, 11, 12 anos de idade, brincavam de boneca, brincava com seu carrinho, mas que hoje já valorizam essa erotização, seja através de uma música, seja através de uma vestimenta. E cada vez mais isso vai sendo prejudicial para a sociedade, porque nunca se falou tanto em orientação para a adolescência, orientação sexual para a adolescência, para não ter crianças, meninas com seus 12, 13 anos, grávidas. Mas por que isso? Porque o mundo está em crise. Aqueles que fazem as propagandas, as instituições que querem fazer essas campanhas educacionais, é importante que se faça, mas o que se deveria fazer era justamente o combate a essa erotização precoce. O combate para que pudesse haver o equilíbrio, para que pudesse haver uma conscientização antes do acontecimento, para que tivesse, na verdade, um combate a essa erotização precoce. Porque criança precisa brincar. Porque se esse mundo está em crise, passa por isso também. É como se tudo tivesse linkado. É como se não tivéssemos como afastar uma coisa da outra. E a palavra, ela é clara. Justamente nesses últimos dias, nós viveríamos esses tempos trabalhosos. E não somente isso, o mundo está em crise também, porque ele vive do econômico. Mexe na economia, mexe na estrutura de instituições, de governos, de países e de todo o mundo. Jesus, certa vez, lá em João, no capítulo 18, no versículo 36, ele disse que o seu reino não era deste mundo, e de fato não é. De fato não é. Porque em nada o reino de Cristo se assemelha ao que temos aqui neste mundo presente. O reino de Jesus Cristo em nada se assemelha ao que nós temos aqui. Não se assemelha às estruturas governamentais que temos, não se assemelha ao comunismo, não se assemelha ao socialismo, não se assemelha ao capitalismo, porque cada um desses sistemas são falhos. A nossa esperança não está no comunismo, a nossa esperança não está no socialismo, a nossa esperança não está no capitalismo, a nossa esperança não está no homem A, no homem B, mas a nossa esperança está em Cristo, está em Jesus Cristo. Porque o reino de Jesus não está aqui.
É por isso que precisamos porfiar por entrar pelas portas. Precisamos porfiar, precisamos tomar o céu à força. Porque aquele que ama mais a pai, a irmão, a irmã, mais do que a Cristo, não é digno dele. Jesus disse isso certa vez. E nós precisamos ter essa plena certeza que o poder de Cristo, ele sim consegue estabilizar todas as coisas. O poder de Cristo é capaz de estabilizar a sua vida, que de repente você tem passado por algumas situações e você, olha, está perdido. E é Jesus com seu poder entra na sua vida e consegue estabilizar. Aquilo que instituições não conseguiram fazer, aquilo que homens não conseguiram fazer, consegue. E nós sabemos que este reino será implantado. Já está implantado na minha e na sua vida, mas nós ainda poderemos e iremos desfrutar dessa verdadeira paz, dessa verdadeira alegria, dessa estabilidade que o mundo tanto almeja, que os homens batem cabeças, que os homens cada vez estão a se digladiar, e digladiando estão cada vez estão cada vez buscando, estão cada vez mais adquirindo inimigos, adversários, enfim. Por isso, o mundo precisa viver sob o poder de Jesus Cristo, porque nele há estabilidade. Mas não somente o mundo está em crise, porque o mundo vive sob o poder do consumismo. Aquele consumismo ferrenho, né? Aquele consumismo que mais valoriza o ter, aquele consumismo que valoriza o outro enquanto o outro tem, porque não interessa para aquele que está inserido neste mundo pós-moderno e que valoriza simplesmente o aqui e agora, e que valoriza simplesmente a perenização do presente, não interessa para esse o que ele é, mas interessa se ele tem. E se ele tem, eu vou me achegar a ele, eu vou me aproximar dele, eu vou procurar me com ele. Isso é inversão. E essa inversão cada vez está a contribuir para este mundo que está em crise. Não somente esse consumismo ferrenho, mas também o mundo está em crise porque ele vive o antropomorfismo, ou melhor dizendo, o antropocentrismo absurdo. O que é isso? Antropos vem de homem, vem de centro, homem no centro de forma absurda, né? Onde ninguém mais pode ser alvo de crítica, porque ele está no centro, ele é o centro das atenções. Engraçado que ele não aceita a crítica. Na verdade, critica-se tudo, instituições, governos. Existe até aquele que está a criticar a Deus. E aí, com o antropocentrismo absurdo, a essa classe, a esse indivíduo, a querer colocar um fechiclé na minha boca, na sua boca, e você só pode falar alguma coisa que seja agradável a ele. Alguma coisa que não ultrapasse o politicamente correto. Porém, queridos, nós vivemos uma democracia. E a democracia é isso. Leva a eu e a você a ter livre expressão para dizer
qual é a minha opinião, a sua opinião. Mas, na verdade, esse antropocentrismo absurdo, ele leva cada vez mais o homem para a ruína. Cada vez mais o homem vai de mal a pior, contribuindo para essa crise que está instalada na sociedade, onde a figura central é esse homem. A figura central é aquele que tem. A figura central é justamente esse indivíduo que valoriza a imagem em detrimento das outras coisas que para ele são simplesmente subjetividades, são simplesmente coisas que não podem estar em questão. E o mundo, vivendo tudo isso, também é um mundo plural, né? Porque essa mudança de época também nos traz isso, esse tempo de pluralização, né? Onde há Cristo, que é absoluto, bizarro e para a vida daqueles que me cercam. Por isso, queridos, essa crise que o mundo está vivendo esses fatores que eu falei, passa por essas situações a qual eu mencionei, seja essa mudança de época, seja essa era imagética, essa perenização do presente e também esse poder da emoção em detrimento da razão. Toda vez que eu desvalorizo a razão e supervalorizo a emoção, eu posso cair em algumas armadilhas. Por isso, que o meu culto, ele precisa ser um culto racional. Não a fé, porque a fé é transcendental, mas o meu culto é racional. E o culto que eu ofereço para Deus, ele precisa ser um culto racional, a fim de que eu experimente qual seja a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Eu preciso ter equilíbrio, e um mundo equilibrado é o que a sociedade está precisando. Mas se nós estamos presenciando essa crise, é porque o mundo não está equilibrado. É porque o mundo se afastou daquilo que pode trazer estabilidade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer no capítulo 4, no versículo 8, justamente quando a gente fala dessa era onde se valoriza a imagem, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4, no versículo 8, o seguinte: o sacrifício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Não é que o apóstolo Paulo estava condenando aqueles que praticam esse risco. Não, não é isso, né? Mas é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para esse indivíduo que reconhece a importância da aptidão física, do exercício físico, é como se ele estivesse dizendo para ele: olha, você também deveria perceber o valor de estar preparado para a vida superior. Você também deveria estar preparado para a vida além. Porque se você passar em qualquer bairro, você vai ver as academias lotadas. Lotadas de pessoas procurando a ter um corpo saudável, e isso é louvável, não condenamos, mas muitas vezes de espiritualidade. Muitas vezes até faz comunidade evangélica, mas supervaloriza o que é
perecível, que se corrompe, que se corrói, e esquece de supervalorizar o que é eterno. Vai durar por toda a eternidade. Quais são os nossos valores? O que nós estamos valorizando? O que nós estamos dando ênfase? Queridos, estamos falando muito sobre o Covid-19, sobre o coronavírus, mas me permita dizer que a crise passa por tudo isso que eu falei. E talvez esse Covid-19 seja um psil de Deus para que nós possamos valorizar, entender o que é essencial, o que é primordial, o que deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida, o que deve ocupar o primeiro lugar na nossa história. Talvez seja um psil de Deus para dizer: ei, psiu, para um pouco, você está correndo demais, você não sabe onde vai chegar, mas pare, olhe quem está ao seu lado, olhe quem está ao seu redor. Olha a sua mãe, que tem tempo que você não vai lá para dar um abraço nela. Olha o seu avô, a sua avó, que já fazem 6 meses que você não consegue ir até lá, só vive de telefonema. Mas a sua imagem, você está sempre supervalorizando. O que você tem, você está sempre com ele. E muitos chegam até a tratar com tanto carinho que chega até ao campo da idolatria. Para onde estamos indo? Por que tanta crise? Porque o mundo está em crise. Porque talvez eu e você ainda não conseguimos identificar no mundo a qual nós estamos inseridos. Queridos, que essa palavra venha trazer um despertamento para mim e para você, através dos desafios da igreja, identificar as crises que estão a assolar a vida do ser humano e que também estão a assolar até mesmo a igreja do Senhor. Porque mais do que igreja é instituição, igreja como organismo vivo, igreja que vai morar no céu, igreja que entende o que é importante, igreja que não está em crise de identidade, mas que sabe qual é a sua identidade, que sabe onde está inserido e por que foi inserido e para que foi inserido naquele lugar, para fazer a diferença. Que nós não entremos em crise de integridade, mas que sejamos íntegros em toda a nossa maneira de viver, no falar, no agir, no pensar, no proceder, e que sejamos cristãos de qualidade, porque não basta ter quantidade num templo, é preciso ter. E nós estamos vivendo uma crise de qualidade no meio da cristandade, no meio do povo de Deus. E isso vai sempre redundar em alguma coisa. Redunda, dentre tantas coisas, no desequilíbrio espiritual, onde muitos crentes já não sabem o que estão fazendo dentro de um templo, ou que não sabem responder a qualquer um que lhe perguntar a razão da sua fé, porque não cresceu espiritualmente, está raquítico, está fraco, não se alimentou, não vem se alimentando adequadamente. E por isso, ele passa por essas crises. E uma das piores crises que ele passa é a crise de prioridades. O que é mais importante para mim e para você como igreja, dessa pós-modernidade que não sabemos o que é, mas está aí?
O que é mais importante para a liderança da igreja? O que é mais importante para nós? O que é imprescindível para nós? Precisamos fazer uso dos ensinamentos de Jesus de forma urgente. Mergulharmos nos evangelhos para que possamos ler, reler, meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sim vai nos orientar, ela sim vai nos despertar, para dizer para nós que aquela escolha não é boa. A palavra de Deus vai me indicar, vai te indicar o que é melhor para nós. Mas é preciso nos despirmos da nossa arrogância, é preciso nos despirmos de tudo aquilo que nos separa de Deus, para que não estejamos inseridos no que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, neste capítulo que ora lemos, porque nos últimos dias, já dizia o apóstolo Paulo, nesses últimos dias, nesses tempos trabalhosos, haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Queridos, não vale a pena enganarmos a nós mesmos. Não vale a pena carregar uma credencial. Porque se nada do que nós pregamos, vivemos. É preciso viver antes de querer pregar. É preciso nos despir da nossa arrogância, de tudo aquilo que nos afasta de viver uma autêntica fé. Traga essa palavra de despertamento, de exortação. Exortação não é jogar, exortação é encorajar. Eu trago essa palavra de encorajamento para que eu e você venhamos, após todo este isolamento social que estamos vivendo, para que possamos, com toda afinco, dedicação, vivermos a essência do Evangelho, a essência com a qual Jesus Cristo enfatizou e que nós precisamos viver. Deixemos a arrogância, a avareza, a presunção, deixemos tudo isso, porque isso não pertence a mim e a você como servo de Deus. Isso serve para aqueles que aprendem sempre, mas que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres que resistiram a Moisés, esses que vivem dessa forma, também estão resistindo à verdade. Talvez não de forma direta, mas de forma indireta, o que é pior. E às vezes, corrompendo, sendo corrompidos, porque são ser verdadeiros, vivermos a essência do Evangelho, carregarmos a Cristo onde quer que formos, em casa, no trabalho, na rua, no nosso particular, para que possamos dobrar, colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir um bom sono, com a paz de Deus em nossa consciência e em nossos corações. Que Deus em Cristo, nesses últimos dias, possa nos trazer a firmeza a qual necessitamos
e que possamos nossa fé e que vivamos este Evangelho de verdade. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.